Você sabia que nas instituições federais de ensino superior é possível cumprir jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais? Quer saber como funciona, como aderir a essa jornada de trabalho flexibilizada? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar todos os detalhes sobre este assunto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e semanalmente trago aqui no canal informações acerca de concursos e carreira no serviço público. E o assunto de hoje é sobre a flexibilização da jornada de trabalho nas instituições federais de ensino superior, a tão conhecida 30 horas. Eu já vinha querendo trazer o vídeo com esse assunto há um tempo, vocês inclusive já me pediram aqui em comentários aqui no canal. Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo explicando como funciona, quais são as possibilidades para o servidor poder fazer essa jornada de 30 horas. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que os servidores técnicos administrativos em educação, esses servidores que trabalham nas universidades federais, nos institutos federais, eles são contratados para cumprir uma jornada de 40 horas semanais. Mas existe a legislação que permite o cumprimento dessa jornada de trabalho de 30 horas em casos bem específicos. Não quer dizer que o servidor vai passar a ter o direito de 30 horas semanais. Ele vai cumprir essa jornada de 30 horas enquanto ele estiver trabalhando naquele setor que está com jornada flexibilizada. Ou seja, a partir do momento que o servidor passa a exercer uma jornada de 30 horas, isso não torna-se um direito adquirido dele, né? Mas por ele trabalhar num setor específico, atender a critérios específicos que eu vou explicar aqui a seguir, ele pode exercer essa jornada flexibilizada. Então, eu vou explicar aqui para vocês de onde surge essa possibilidade de fazer uma jornada flexibilizada, uma jornada de 30 horas semanais e 6 horas diárias. O decreto 1590 de 1995, é um decreto antigo. Todas as legislações que eu for citando aqui no vídeo, pessoal, vou deixar depois aqui na descrição do vídeo. Esse decreto, ele dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da administração pública federal, direta, das autarquias e das fundações. E no artigo 3º desse decreto diz o seguinte, vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo. Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de 6 horas diárias e carga horária de 30 horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para refeições. Primeiro ponto, essa jornada de trabalho flexibilizada de 30 horas semanais, ela não é uma jornada possibilitada exclusivamente aos servidores das instituições federais de ensino. Acontece que nas instituições federais de ensino, nas universidades, nos institutos, por ter atendimento ao aluno e ter aulas durante o dia todo, né, período da manhã, período da tarde, período noturno, acaba que sendo muitas vezes necessário ter essa jornada de trabalho aumentada, flexibilizada. Tem essa peculiaridade de ter que atender alunos em todos os períodos. Não basta, às vezes, o setor estar aberto em expediente comercial, né, em horário comercial ali, porque, digamos, se um curso tem turmas pela manhã, no período vespertino e à noite, é necessário ter servidores para atender aqueles alunos que estejam nas aulas durante todos os períodos. Nesses casos, é possível que nesses setores em que é necessário esse atendimento ao público, que há necessidade do serviço, da administração, justifique um horário maior de trabalho, né, de 12 horas ininterruptas ou mais. Então, nesses casos, é possível flexibilizar a jornada de trabalho para que os servidores consigam atender esse período todo de atendimento. Como funciona para poder flexibilizar? O setor, ali a unidade, ela precisa ter essa justificativa da necessidade de abertura do setor por 12 horas ininterruptas ou mais. Aqui na portaria também fala quando tem necessidade de atendimento em período noturno, digamos um setor, sei lá, também, vou puxar um exemplo aqui, eu não lembro assim de nenhum exemplo na minha instituição que tenha flexibilizado por conta do atendimento em horário noturno. Sempre a justificativa é mais por conta do atendimento ao público, do estudante mesmo. Mas digamos um setor de segurança, um setor
setor de segurança institucional, em que precise os servidores trabalharem ali com câmeras de vigilância durante toda a noite, pode ser um caso de justificar, né, essa jornada flexibilizada para poder ter aqueles servidores ali trabalhando após as 9 horas. E eu falo após as 9 horas porque o parágrafo 1º desse artigo 3º que eu li para vocês fala o seguinte: entende-se por período noturno aquele que ultrapassar as 21 horas. Ou seja, para justificar uma jornada flexibilizada por conta de horário noturno, o setor tem que ter um atendimento que extrapole as 21 horas. Então, nesses setores que acabam tendo a jornada flexibilizada, como funciona? Os servidores que trabalham naqueles setores, eles se revezam para fazer o atendimento e manter o setor aberto por 12 horas ininterruptas ou mais. Ou seja, dependendo de quantos servidores tiver ali naquele setor e da forma com que eles consigam se organizar, eles podem trabalhar 12, 13, 14 horas sem fechar, né? O importante é que sempre tenha um servidor disponível para atendimento e o setor não feche. O setor, ele precisa atender às 12 horas e não pode fechar em nenhum momento. Uma outra observação que tem aqui nesse artigo 3º é que fala que no caso, né, da jornada flexibilizada, deve-se dispensar o intervalo para refeições. O que acontece? Não vai ter mais aquele 1 hora de intervalo para refeições, né? A interjornada, acho que é, né? Não, intrajornada, que é o intervalo ali durante uma jornada, que no caso eu tenho, né? Eu, como faço 8 horas diárias, eu tenho 1 hora ali de intervalo para almoço. O servidor que está fazendo a jornada flexibilizada não tem esse intervalo, né, para refeição, mas até onde eu sei, tem ali uns 15 minutinhos para fazer algum lanche, enfim, para comer alguma coisa rapidinho. Então não quer dizer que não tenha nenhum intervalo, né? E aí vocês podem me perguntar, né? E aí, Luana, é fácil de conseguir entrar num setor e conseguir essa flexibilização da jornada? Como é que funciona na prática? Então, há uns anos atrás, houve uma maior concessão de portarias de flexibilização nas universidades e institutos. Na minha universidade, por exemplo, em 2018, acho que foi 2018, foi concedida várias portarias de flexibilização, inclusive para vários setores administrativos. Naquela época se concedeu, né, essas portarias de flexibilização por ter uma visão mais ampla no que se refere a atendimento ao público. Não se interpretava atendimento ao público como atendimento apenas ao aluno, que é o público principal da universidade. A atividade fim da universidade é o ensino. Então, o público da universidade, né, o principal cidadão a quais os serviços são prestados são os estudantes. Mas, nesse primeiro momento, tinha-se a visão mais ampla de público, ou seja, setores que tinham atendimento a fornecedores, atendimento ao público interno, setores que atendiam outros servidores, exemplo, um setor de gestão de pessoas, um setor financeiro, ou seja, setores que tinham atendimento ao público de forma geral e não apenas a estudantes, também flexibilizaram naquela época. Houve, na minha universidade, a concessão de várias portarias de flexibilização para setores administrativos também, não só setores que atendiam a alunos. Porém, contudo, entretanto, a CGU passou a fazer algumas auditorias nas instituições e fez várias recomendações sobre a questão da flexibilização. O que acontece? A CGU, ela tem uma visão mais restrita nessa questão do atendimento ao público. E as universidades, como eu dei o exemplo da minha universidade, elas acabavam entendendo a questão ali do atendimento ao público de uma forma mais ampla, até porque no plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, PCCETAI, tem uma descrição de atendimento ao público e ela é mais ampla também. Então as universidades estavam se baseando nas suas flexibilizações nessa definição do próprio PCCETAI. No PCCETAI é dito o seguinte, ó, no artigo 5º, fala usuários. Quem são usuários, né, dos serviços prestados na instituição? São as pessoas ou coletividades internas ou externas à instituição federal de ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. Então, sim, nesse artigo 5º, inciso 7 do PCCETAI, dá a entender
que o atendimento ao público pode ser encarado de uma forma mais ampla e não só aquele público fim da universidade, que é o aluno. Então, as instituições tinham concedido, várias universidades e institutos tinham concedido mais com base nisso. Entretanto, veio a CGU e cortou as nossas asinhas. Conforme a alegação da CGU, que foi compilado num relatório, que eu vou deixar aqui abaixo para vocês também, eles alegaram que esse conceito de atendimento ao público não pode ser entendido de forma tão ampla, que estaria indo além do que permite o decreto ali que fala sobre a possibilidade de uma jornada flexibilizada. Até vou ler um trechinho aqui para vocês desse relatório da CGU. Fala o seguinte: é interessante esclarecer que o conceito de atendimento a demandas internas é inerente a qualquer órgão da administração pública. Assim, no caso de interpretação mais abrangente, todos os órgãos e entidades poderiam flexibilizar suas jornadas nos termos do artigo 3º do Decreto 1590, que foi o que eu li ali para vocês, o que notadamente não satisfaz a suposição de a jornada de 6 horas ser de caráter excepcional. E aí eles continuam assim: dessa forma, não há dúvida de que o termo atendimento ao público, de que trata o caput do artigo 3º do Decreto 1590, e do artigo 17 da IN 2 de 2018, que eu vou explicar que IN é essa aqui para vocês também, refere-se ao cidadão que usufrui os serviços públicos prestados pelas unidades, nos casos das IFES e dos IFET, que são as instituições federais de ensino técnico, né? São os alunos e outras pessoas que, de alguma forma, se relacionam com as unidades, excluindo desse conceito servidores ativos e inativos, outros órgãos, fornecedores, entidades de classe, entre outros. Então, com essa interpretação, a CGU acaba tirando a possibilidade de vários setores administrativos flexibilizarem, apenas os setores que atendem mesmo ao aluno. Exemplo que eu dei da Secretaria de Graduação, secretarias de cursos de pós-graduação, bibliotecas também, né, são setores que estão aptos a flexibilizar. E só trazendo para vocês aqui sobre essa IN, em 2018 também foi publicada uma IN que também trouxe um conceito mais restrito dessa questão de atendimento. Essa IN, no artigo 18, diz o seguinte, ó: considera-se atendimento ao público o serviço prestado diretamente ao cidadão que exijam atividades contínuas em regimes de escalas ou turnos em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas. E no parágrafo 18 ainda dessa IN, fala-se o seguinte, que não se considera atendimento ao público as atividades regulares dos órgãos e entidades que tratem de planejamento e orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade, de controle interno, de gestão de documentos de arquivo, entre outros. Ou seja, realmente aqui eles estão considerando que as atividades administrativas, né, não são consideradas setores, né, que estariam aptos a flexibilizar. Outra só informação importante que essa IN 2 de 2018 trouxe, que já corrobora com o que eu falei no início, é o seguinte, que a inclusão em regime de plantão, escala ou turno de revezamento, ou seja, a jornada flexibilizada, né, se encaixa nisso, não constitui direito do servidor, que poderá ser excluído de tal regime mediante justificativa e a critério da administração. Então, só voltando ali à questão da CGU. Então, em 2018, a CGU passou a fazer várias auditorias e na minha instituição em específico, na minha universidade, havia sido concedidas várias portarias de flexibilização e após essas auditorias, essas verificações da CGU, o reitor decidiu cancelar todas as portarias de flexibilização que estavam concedidas. Então, a minha universidade seguiu a recomendação da CGU e passou a não conceder mais a flexibilização de forma ampla. Pelo que eu vi nesse relatório da CGU, algumas instituições, algumas universidades optaram por não seguir as recomendações da CGU. Então, assim, pode ser que algumas universidades continuem a conceder a flexibilização de forma mais ampla? Sim, pode. Mas na minha instituição, e eu acredito que na grande maioria, né, pelo menos naquelas instituições que os reitores têm medo, né, de colocar o seu CPF na reta, a flexibilização acaba sendo concedida para
setores apenas que tem mais esse atendimento ao público mesmo. Pode ser, como eu falei, que outras instituições acabem não levando tanto em conta essa recomendação da CGU e continuar concedendo as portarias de acordo com o que eles entendem como atendimento ao público, mas não dá para negar que tem essa recomendação da CGU e que ela é bem enfática no sentido de que a flexibilização ela deve ser uma exceção, bem exceção, né? E ainda nesse relatório, a CGU fez várias recomendações, inclusive ao MEC, que expedisse alguns normativos para regularizar essa questão da flexibilização, fez vários questionamentos ali. Quem tiver interesse em ler mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui abaixo esse relatório da CGU, bem como as outras legislações que eu citei aqui no vídeo. Então é isso, a flexibilização de jornada acaba não sendo para todos, mas é uma possibilidade para alguns setores, para alguns servidores que atuam nas instituições federais de ensino. Me conta aqui embaixo, você faz a jornada flexibilizada? Já fez? Ocorreu algum problema semelhante na sua universidade de ter concedido algumas portarias de flexibilização e depois revogado? Me conta aqui embaixo para a gente interagir sobre esse assunto. Obrigada por me acompanharem mais esse vídeo. Se gostarem, não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!